O trigo tem sido cultivado pelos homens desde antes dos registros da história. Os antropólogos imaginam que os primeiros caçadores famintos agruparam o estoque de grão como uma fonte de alimento armazenável. Quando ficou úmido, germinou e o povo deduziu que se o grão fosse plantado, as sementes se multiplicariam. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O pão e o trigo eram muito importantes em Roma e considerados mais vitais do que a carne. Os soldados se sentiam menosprezados se não recebessem a sua porção. O sistema de previdência social era baseado na distribuição do grão para as pessoas que viviam em Roma. Mais tarde, o governo até começou a assar o pão. Durante um longo tempo na história, a classe social de uma pessoa poderia ser reconhecida pela cor do pão que consumia. Quanto mais escuro o pão, mais baixa a classe social. Isso porque a farinha branca era mais cara e tornava-se mais difícil para os moedores do grão adulterarem com outros produtos. Hoje, a situação está invertida, pois o pão escuro é mais caro e reconhecido pelo seu sabor e valor nutritivo. Nosso estudo hoje concentra-se em Mateus capítulo 6, começando no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A palavra pão demonstra para nós a simplicidade e a singeleza desta petição. Porém, nos sugere um significado profundo que exige um estudo cuidadoso. O que a frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que significa para nós? Percorrendo um supermercado, é claro notar que não há falta de pão. Existe pão artesanal, baguetes, pão integral, pão italiano, pão de centeio e muito mais. Não parece ser para nós um grande pedido hoje. Então, qual é o significado para nós hoje? O que significa este texto para nós? Teremos nós que imaginar que temos um pouco de pão e estamos desesperados pedindo a Deus que nos envie esse alimento? Esta ideia está fora da realidade. Será que há um significado para nós? Creio que sim. Vamos descobrir. Em primeiro lugar, temos que entender o contexto. Aqui Deus está falando sobre oração, pois a oração é um dos elementos do seu reino. Em Mateus capítulos 5 a 7, ele apresenta as características e os princípios do seu reino, sendo um deles a oração. Assim, Cristo aqui apresenta um modelo apropriado da oração, e nesta simples prece encontramos todos os ingredientes necessários para a oração. E um dos elementos da oração é o pedir pelo pão de cada dia. Quando nós aproximamos de Deus em oração, pedindo algo para nós, ao invés de permitir a Ele que glorifique o seu nome, existe um problema. Rogamos a Deus o que queremos, e se não recebemos nosso pedido, questionamos a Deus. Porém, se simplesmente permitirmos a Deus o direito de fazer a decisão certa de como revelar a sua glória, não importa qual seja a sua escolha, nós então diremos que seja para a tua glória. Em nossa sociedade, nós somos consumidores através de máquinas automáticas. Colocamos uma moeda e queremos um produto para o nosso consumo.
Penso que muitas vezes fazemos o mesmo com oração. Usamos a prece como um meio de ganho, em vez de usá-la como avenida para Deus receber a glória, como diz São João, capítulo 14, verso 13. Vejamos agora 3 petições que concedem a Deus a oportunidade de ser glorificado. Em primeiro lugar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui refere-se à vida física. Segundo, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui refere-se à saúde mental, e voltaremos a nos referir a isto mais tarde. Em terceiro lugar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Refere-se à vida espiritual. Pão representa a nossa vida física. O perdão livra a mente da ansiedade e a dor da culpa e o peso do pecado. Não nos deixar cair em tentação envolve a direção espiritual. O propósito, o pão, cuida do presente, o perdão do passado e a ajuda cuida do futuro. Assim, todas as dimensões da vida estão abrangidas, como também todas as necessidades da vida. Toda a oração do Senhor está organizada para glorificar a Deus, do começo ao fim. Mesmo ao colocar alimento em nossa boca, é para a glória de Deus. Não primeiramente para o nosso sustento. Você sabia disso? É por isso que é nos dito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que o comer pode ser para a glória de Deus? Pode, se lembrarmos da procedência do nosso alimento. Pode, se você lembrar da capacidade que tem para desfrutar seu sabor. Pode, se você estiver agradecido a quem providenciou o valor nutritivo dele. Tudo é para a glória de Deus e a oração também é para a sua glória. Assim chegamos ao pensamento que seja o que for que pedimos, tudo deve ser para a glória de Deus e não para o nosso ganho. Não imploramos a Deus para fazer com que Ele mude de ideia. Com esta perspectiva, consideramos a petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta é uma necessidade básica do homem. O termo pão inclui todas as necessidades físicas do homem. É um termo amplo, é uma petição pela necessidade física do homem que deve ser satisfeita. Isto é óbvio, mas em nossa sociedade pode ser uma necessidade remota, porque temos em abundância. Quero chamar a vossa atenção a alguns pontos. Primeiro, qual é a substância aqui? Pão. É o pão. Perceba o verso 11. Não se refere a um filão de pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui se refere ao físico. O homem não pode ser espiritual a menos que seja físico. Deus tem que começar com o físico. Pão inclui toda a parte física. Não creio que devemos pedir a Deus os luxos da vida baseado neste verso, mas sim pedir pelas necessidades. O que Ele decide nos dar em luxo é por sua generosidade, mas Ele promete cuidar de nossas necessidades. Você se lembra em Provérbios 30, começando no verso 8 e verso 9, lemos o seguinte: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me só o pão que me é necessário, para que eu na fartura não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha a furtar e profane o nome de Deus. Creio que este é o ponto principal. Não se trata de uma busca egoísta, dá-me mais e mais. É simplesmente, Deus, dá-me o que é necessário. Alguns pensam que não devemos orar se não há realmente necessidade. Não precisamos de orar. Por quê? Porque a essência da oração é, na realidade, uma afirmação de que tudo o que temos vem de Deus. E mesmo que não estejamos sempre à beira da fome, devemos ser sempre gratos por tudo que vem de Deus.
Isto nos leva ao segundo pensamento deste verso. Primeiro, a substância é o pão. Depois, a fonte é Deus. Nós temos a tendência de pensar que provemos tudo para nós mesmos. Eu trabalho, recebo um salário, eu compro o meu pão. O que eu devo então a Deus? Eu carrego meus fardos. Mesmo se não falamos assim, muitas vezes pensamos assim. Vivemos num mundo onde as pessoas têm medo de perder suas vidas como resultado da negligência do nosso meio ambiente. Mas o homem parece não entender o fato que Deus segura tudo em suas mãos pelo poder de sua palavra, e se não fosse por isto, tudo seria destruído. Os cientistas reconhecem que depois de fazerem todos os seus cálculos, de examinarem tudo, há um elemento no universo que faz com que tudo funcione sempre da maneira correta. E a ciência não tem um nome para tal elemento, mas nós sabemos que é Deus. Tudo quanto nós temos vem de Deus. É Deus quem faz a chuva cair para a vegetação crescer. É Deus quem produz as estações do ano. É Ele quem produz o mineral no solo para fazer a terra fértil. É Deus que nos dá o recurso natural, que nos permite o movimento. É Deus quem criou os animais para deles produzirmos nossos vestimentos. É Deus. Ele fez tudo. Assim, o nosso pão diário, as necessidades para a nossa vida física, tudo vem de Deus. Por isso, parte de minha oração deveria ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, reconhecemos a Ti como doador para suprir todas as nossas necessidades físicas. Pense nisto sob o ponto de vista do alimento. Em Gênesis 1, verso 29, lemos o seguinte: Disse-lhes Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus podia ter nos criado de maneira que comêssemos somente barro. Barro para o desejum, barro para o almoço, barro para o jantar. Durante toda a vida, barro. Mas Deus não é assim. A comida é importante para nós. Todos precisamos dela. É claro que todas as gerações consideram o alimento como uma necessidade primária. Mas é interessante notar a variedade, mesmo na Bíblia. Deus providenciou alimento nas plantas. Dentro dos alimentos vegetais existem muitas categorias. Primeiro, os grãos. E se estudarmos a Bíblia, veremos que os campos da Palestina produziam trigo, cevada e outros grãos de cereais. Eles tinham todos esses grãos, tomavam o grão e trituravam, transformando-o em farinha. Depois faziam dele o pão, vários tipos de pão diferentes. Isso fazia parte da vida daquele povo. Algo mais que acho interessante é que eles tomavam a semente do grão e as deixavam ao sol em uma pedra para secar. Depois de estarem bem secas, eles as salgavam e comiam como uma refeição leve. Como hoje encontramos nas lojas de produtos naturais, aqueles salgadinhos de cereais. Tinham também frutas secas, de acordo com Gênesis 43:11. Deus providenciou nozes e vegetais. Encontramos as escrituras: pepino, melão, cebola, alho, feijão, lentilha, ervas amargas, hortelã, cominho. E então, em Jeremias 6:20, nos fala de cana, que provavelmente se refere à cana doce, cana de açúcar. E todos vocês sabem o que o açúcar significa para nós. Dá sabor a tudo, a toda a nossa comida. Foi tudo feito por Deus e temos que nos lembrar disto em nosso estado natural. As frutas também são parte dos alimentos vegetais. Encontramos na Bíblia uvas, figos, romã, maçã e tantas outras frutas. Para mim, é impressionante ver como Deus providenciou tanta abundância para nós. De fato, quando Deus disse para os filhos de Israel que eles iriam para uma determinada terra, Deus apontou uma característica da terra. Disse ser uma terra de leite e mel, querendo explicar que era um lugar onde havia abundância para o físico.
Se Deus fechasse as janelas do céu, nada ia crescer. Se a relva e as plantas não crescessem, os animais não teriam o que comer e nem mesmo nós teríamos alimentos. E todos morreríamos. Portanto, se não chover, tudo vai abaixo. Mas Deus segura o mundo e faz com que a chuva seja derramada. Tudo o que temos vem das mãos de Deus. Você pode dizer, eu ganho meu dinheiro, mas lembre-se, se você pode dobrar o seu corpo, se você pode abrir a sua boca para falar e assim conseguir ganhar a vida, se consegue raciocinar a fim de trabalhar, não se esqueça que foi Deus que te deu tal capacidade e possibilidade. Não há nada nesta terra que não tenha sido criado por Deus. Dependemos de Deus. 1 Crônicas 29, verso 14 nos diz, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Seja o que for que oferecemos a Deus, é algo que primeiramente Ele nos deu. Sabe que quanto mais temos, menos agradecidos somos? Temos que ter mais cuidado em nossa sociedade. Penso que este verso não se aplica a nós. Talvez se aplique mais a nós do que as pessoas que têm muito pouco. Pois eles têm a tendência de expressar mais facilmente a gratidão. Nós temos demais. Somos dependentes de Deus por todas as coisas que temos. E Deus é Ele que nos dá o suprimento físico. Da próxima vez que você orar, lembre-se de afirmar que todas as suas necessidades físicas são providas por Deus e peça a Ele, humildemente, que continue a fazê-lo, para que o seu nome seja glorificado. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oremos. Pai,
Nós sabemos que tudo que temos vem de Ti. Que sejamos agradecidos pelas bênçãos que nos concedes. Que possamos reconhecer que nada podemos fazer sem a Tua ajuda. Que não temos recursos a menos que os mesmos sejam providenciados por Ti. Que reconhecemos que És o Criador e tudo que temos é Teu. Que seja glorificado o Teu nome por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Palavras vão em qualquer direção. Palavras tocam fundo o coração. Palavras mudam uma situação. São palavras que te salvarão, irmão. Palavras de Cristo têm poder de transformar sua vida totalmente. Sim, palavras tão sinceras, palavras de amor. O Verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Palavras às vezes machucam. São palavras que nascem do rancor. Palavras inúteis que podem destruir, mas não podem atingir o coração de quem está perto de Deus. Palavras de Cristo têm poder de transformar sua vida totalmente. Sim, palavras tão sinceras, palavras de amor. O Verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Palavras de Cristo têm poder de transformar sua vida totalmente. Sim, palavras tão sinceras, palavras de amor. O Verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Você tem sonhos,
Você já teve sonhos arruinados? Sabe, Bill Santos escreveu um livro que trata do assunto sobre os sonhos. E este livro tem como personagem José, o sonhador dos sonhadores. Ele que teve sonhos arruinados, mas também teve a oportunidade de ser o grande homem do Egito. Este livro pode ser seu. Apenas você precisa entrar em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente. Eis as informações que você necessita. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Como passa rápido esse tempo que nós passamos juntos todas as semanas estudando a Palavra de Deus. Quero vos lembrar do nosso website www.estaescrito.ca. Lá vocês podem ver todos os programas. Todos os programas da televisão estão lá nesse website. Bem, na próxima semana vamos estar aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.